aprenda a se sentir bem e não descontar mais as tuas emoções na comida. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda aqui nesse canal. E se você está de volta, seja muito bem-vinda de volta. Meu nome é Laura Gregolin e o meu intuito aqui é fazer com que você perceba que a nossa relação com a comida, ela vai muito além da comida mesmo. Primeiro, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa se trabalhar, se relacionar com a gente mesma, para depois a gente conseguir, então, ter um bom relacionamento com a comida e atingir o emagrecimento, atingir o aumento de massa magra, seja o objetivo teu em relação à comida que você tiver. Se a gente não fizer esse caminho, a gente tende até, muitas vezes, consegue ali o resultado, mas volta ao padrão antigo. Hoje o nosso vídeo ele vai ser bem direto ao ponto, mas cheio de informações e talvez algumas coisas que você nunca tenha ouvido ali em outros canais, em outras pessoas que trabalham com essa relação com a comida. São coisas que eu fui percebendo e me relacionando comigo mesma e melhorando a minha relação comigo mesma. Então, isso fez com que eu me relacionasse melhor com a comida. E eu percebo quanto, quando a gente faz esse caminho, a gente consegue ter resultados mais certeiros, mais fortes. É como se realmente a gente fosse construindo um emocional mais forte, como se a gente fosse construindo uma personalidade onde a gente consegue estar mais em nós. E se eu estou mais em mim, eu sei o que o meu corpo precisa, eu sei o que o meu emocional precisa, eu sei o que minha mente precisa, eu sei o que eu preciso, o que minha alma precisa. E aí eu tenho sim a possibilidade de dar o que eu preciso e não ficar indo ali na comida, fazendo com que eu vá buscar comida para eu me sentir bem. O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar juntas é a gente precisa, gurias, perceber qual é o nosso foco. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Digamos que hoje você tá ali toda animada, toda empolgada, eu vou conseguir, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou emagrecer, eu vou, sei lá, qual é o teu objetivo, tá? Esse é o teu foco. Aí, acontece alguma coisa. Digamos que você vai pro trabalho, acontece uma discussão, acontece um problema, um imprevisto, ou no teu relacionamento de casal, ou com a tua mãe, ou uma TPM, a gente não sabe, tá? Acontece algum problema. Quando a gente tira o foco e a gente põe o foco no problema, aquilo começa a absorver a nossa energia. E eu não tô dizendo que você não precisa e você não vai olhar para os teus problemas. Você sim precisa olhar e enxergar o teu problema. Mas a gente precisa perceber, então, qual é o nosso foco. Digamos que eu esteja ali com um problema em relação ao meu chefe. O meu foco, ele vai ser onde eu preciso e onde eu posso estar atuando. Nós temos, muitas vezes, um ímpeto da gente salvar as pessoas, da gente querer resolver os problemas, da gente querer ser boazinha, da gente ter medo ali da pessoa rejeitar a gente, de mandar embora, sei lá, né? A gente tem tantas feridas ali dentro de nós. E muitas vezes a gente vai para essas relações, como por exemplo, a gente tá dando exemplo aqui no chefe, com esse ímpeto, gurias. E a gente começa a tirar o foco onde é o foco real. Então, eu quero que você pegue esse problema que você tá vivendo na tua vida, essa dificuldade, e que você traga essa responsabilidade para você, a ponto de você se questionar assim: o que dentro desta dinâmica, o que dentro desse problema, o que está a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? O que eu preciso fazer? E dessa forma a gente começa a perceber que muitas vezes a responsabilidade para a solução do problema não está nas nossas mãos. Então a gente fica fazendo o quê? A gente fica drenando a nossa energia, a gente fica ali desperdiçando realmente a nossa energia, que é uma energia que é muito difícil da gente estar aumentando. Muitas vezes a gente tá bem, tô alegre, tô feliz, e aí acontece alguma coisa e aquilo me desmonta, aquilo me entristece, aquilo me deixa mais pra baixo mesmo. E até a gente conseguir subir novamente, isso requer ali um tempo, um desgaste. Não sei se já aconteceu com vocês isso, sabe? Tô super bem, acontece um problema, eu caio e aí é muito difícil de eu subir. A gente precisa começar a olhar para as nossas relações com esse viés. A gente precisa começar a perceber que dentro de uma relação a gente tem um papel e eu preciso exercer apenas o papel que me cabe dentro da relação. Então, se eu estou ali com o meu chefe, a minha relação com o meu chefe é: eu estou subordinada ao meu chefe.
Eu tenho coisas que eu preciso fazer, mas tem coisas que ele precisa fazer. Então, o que dentro desse problema, qual é a tua responsabilidade como empregada? E aí a gente vai para uma relação de casal, por exemplo. Eu, numa relação de casal, eu sou esposa. Qual é ou namorado, ou noiva, não sei. Qual é o teu papel dentro dessa relação? Não é de educar, não é de cuidar, não é de ensinar. A tua relação ali é de você ser parceira, de você fazer trocas, de você se alegrar, de você brincar. Não brincar, a gente tá... Brincar, eu digo, de se alegrar, de a gente realmente ter uma relação leve. Essa pessoa, ela tem sua própria mãe, ela tem seu próprio pai, ela tem seu próprio chefe, ela tem a sua própria personalidade. Então, quando a gente começa a perceber que existe uma forma da gente se relacionar em cada relacionamento que a gente tem, isso, gurias, fica tão mais leve, mas tão mais leve, que às vezes até dá um ciricutico, assim, do tipo assim, cara, a gente começa, como assim, é só isso? É só isso mesmo que tem que fazer? E sim, quando a gente traz o foco e a gente assume a responsabilidade dentro desse problema, qual é a minha responsabilidade? A gente começa, gurias, a pegar apenas a nossa responsabilidade, fazendo com que, em primeiro lugar, a gente se sinta muito mais leve e, indiretamente, a gente tenha a necessidade do nosso corpo físico poder ser menor. Porque se eu tô querendo resolver o problema de todo mundo, se eu tô querendo pegar o problema de todo mundo, se eu tô querendo trazer um monte de problema, sabe assim? A gente tá querendo resolver, etc. Se esse é o nosso viés, a gente começa então a querer sim, inconscientemente, o nosso corpo aumenta. E a gente se sente que a gente tem que ser maior para dar conta dos problemas de todos e todo mundo. Segundo ponto que a gente precisa, então, primeiro, é a gente olhar aonde é o meu foco. Meu foco é eu estar melhor comigo mesma, a gente vai começar a trabalhar nosso relacionamento. O meu foco aqui nessa discussão é, sei lá, eu realmente fiz errado, então eu resolvo o meu problema. O meu foco aqui nessa discussão é eu perceber que a pessoa que tá errada, então, aguenta, espera, calma, deixa, a outra pessoa resolve o problema dele. O segundo ponto para a gente conseguir se sentir bem é a gente desenvolver outros tipos de prazer. Se você está aqui, acredito que a grande maioria de vocês acaba tendo um relacionamento com a comida bem disfuncional ou um pouco disfuncional. Muitas vezes a gente vai ali na comida buscar uma sensação de bem-estar, buscar uma sensação de prazer, buscar uma sensação ali onde eu consigo ter uma companhia, onde eu afogue uma mágoa, onde eu preencho um vazio que tá dentro de mim. Então, a gente acaba usando a comida como um instrumento de relacionamento. Só que se a gente permanece desse jeito, a gente não atinge os nossos objetivos. A gente não emagrece, a gente não tem uma saúde melhor, porque muitas vezes essa comida é uma comida que não é muito saudável. Seja lá o objetivo que você tem, tá? Então, a gente precisa começar a ter outros tipos de prazer. E esses outros tipos de prazer, nós temos 3 tipos. O primeiro tipo, e esses 3 tipos, eles são envolvidos, gurias, nos sentidos, dos sentidos mesmo, tá? Então, são os sentidos da audição, da visão e do olfato. Temos também o sentido paladar e o tato? Temos. Ali fazer uma massagem, a gente tomar um chazinho, só que aí a gente tá envolvendo uma questão mais física, onde a gente muitas vezes vai precisar do outro, tá? Ou o paladar, muitas vezes a gente acaba tendo ali esse paladar ali na comida. O que eu quero trazer para vocês é que a gente desenvolva esses outros 3 sentidos, que realmente são os sentidos que nós chamamos de sentidos puros. Então, a visão, o olfato e a audição. De que forma, Laura, eu consigo desenvolver esses prazeres? A gente consegue desenvolver o prazer da visão, por exemplo, olhando coisas que a gente goste. Então, é claro que muitas vezes a gente tá ali no celular, a gente tá ali numa televisão consumindo conteúdos, mas não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês tragam esse viés ali de desenvolvimento para o que visualmente, principalmente em relação à natureza, tá? O que uma coisa natural ali, uma coisa visual, eu olhe e eu me sinta bem. E aí pode ser coisas extremamente, pode ser e precisam ser, tá, gurias? Coisas extremamente simples. Como, por exemplo, eu sinto muito prazer vendo a minha cama arrumada.
uma coisa tão básica, mas eu sinto prazer. Eu sinto prazer me vendo arrumada. Eu sinto prazer quando eu me olho e eu vejo que eu tô com um anseio bom, que eu tô usando um brinco, que eu tô, sei lá, com a unha pintada, com o cabelo pronto. Aí você vai ter a tua necessidade ali, tá? Com uma roupa bonita. Quando você olha pra natureza, quando você olha um quadro, quando você olha um bichinho, quando não sei. Então, a gente precisa começar a desenvolver, e eu te convido a desenvolver, qual é o prazer ali visual que você tem de sentir, de ver. A gente precisa olhar e desenvolver mais esse sentido visual, tá? Segundo sentido, então, é o do olfato. Qual é o cheiro que você gosta? E aí você pode acender uma velinha, você pode ter um hidratantezinho que você passa, um creminho, uma essência que você coloca ali no teu difusor. Qual é o olfato, sabe, gurias? Uma sensação ali olfativa, seja de bambu, de lavanda, de capim-limão, cada um tem o seu, um floral, cada um tem o seu. Mas qual é a essência que você sente, assim, esse cheirinho, e que isso te acalme, e que você comece a colocar isso no dia a dia? Seja, como eu falei, seja ali numa velinha, seja um aromatizador, seja um creminho que você passe em você, mas qual é esse sentido do olfato? Como que você pode estar desenvolvendo melhor? E o terceiro ponto é a audição. Então, aqui na audição, a gente, muitas vezes, a gente tá ali ouvindo uma coisa muito bagunçada, uma coisa muito rápida, né? Uma música mais animada, mais agitada, e isso é muito legal. Mas o que a gente consegue ouvir, gurias, quais as músicas que a gente consegue ouvir que vão te trazendo para um centro, sabe? Um centramento teu. Músicas que consigam, assim, te deixar, sabe, assim, mais calma. Com certeza, essas músicas não vão ser músicas muito agitadas. Então, a gente precisa ir para uma música mais calma, realmente. Músicas que tenham uma letra que faça sentido para você, que você escute, que tu te conecte com essa letra. Músicas que tenham ali um toque mais, que toca ali, né, um toque sutil, como, por exemplo, uma música clássica, né, ela toca a nossa alma. Mas a gente precisa, então, perceber o que eu, na forma da minha audição, o que eu consigo ter um momento mais tranquilo, uma coisa mais calma, um som da natureza, né? Hoje em dia a gente tem, seja no YouTube, seja no aplicativo de músicas, né? A gente tem várias formas, mas é importante que a gente desenvolva, que a gente traga esses prazeres puros ao longo do nosso dia, seja no cheirinho, seja numa visualização, seja numa musiquinha. Isso com certeza vai fazer toda a diferença para você. E o terceiro ponto é a gente conversar com a gente mesma. Com a gente mesma, e não só com a gente quem a gente é agora, com a gente mesma que a gente foi um dia. Conversarmos com a nossa criança interior. Nós temos dentro de nós uma parte nossa que ainda é criança. Nós temos muitas das coisas que aconteceram com a gente ainda carrega. E todos nós temos a nossa criança interior. Essa criança interior, muitas vezes, ela vem trazendo medos, trazendo anseios, trazendo dificuldades, trazendo necessidades, dores, feridas, coisas que não são nossas adultas, são dela. Só que se a gente permanece sentindo e vivenciando essas coisas da criança, a gente não cresce. Então, muitas vezes, eu acredito que a grande maioria de vocês que estejam me assistindo já conheceu a sua criança, já sabe as dores que ela tem. E a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre, inclusive, sobre feridas que acabam fazendo com que a gente busque comida, pra gente consolar essa ferida nossa emocional. A gente precisa, então, gurias, ter muito carinho e desenvolver um bom relacionamento com a gente mesma, mas principalmente com esse lado ali, nosso mais sensível, com um lado nosso que muitas vezes ainda está ferido, com um lado nosso ainda que muitas vezes está precisando de uma aprovação ali, de uma pessoa ali de fora. Então, eu preciso que o outro diga, ai, Laura, você tá bonita, tá legal, pode ir com o cabelo amarrado. E aí eu vou com o cabelo amarrado. Eu preciso muitas vezes de uma outra pessoa que diga assim, Laura, o que você tá falando é legal, continua fazendo vídeos. E aí eu continuo fazendo vídeo. Esse nosso lado mais sensível, gurias, esse lado que muitas vezes tem medo de se expor, que muitas vezes tem medo de ser abandonado, esse lado muitas vezes que tem medo de se mostrar, que acaba muitas vezes, sim, a gente utiliza inconscientemente, né,
utilizamos a gordura como uma das formas da gente se esconder, a gente precisa olhar para esse lado e começar a conversar. Então, ter um bom relacionamento com você mesmo, se acaricie. Quando você faz alguma coisa errada, nossa, não deveria ter feito isso, não fala mal com você mesma, não te xinga, não diz que você é incapaz, não diz que você não tem jeito, é muito pelo contrário. Todas nós sim temos jeito, todas nós sim conseguimos fazer diferente, mas todas as dificuldades que a vida traz pra gente é pra gente conseguir olhar pra isso. Então, se hoje, por exemplo, ai, Laura, a gente trabalha muito em relação à alimentação aqui, né? Então, ai, Laura, eu não consigo ter realmente uma boa relação com a comida. Quando eu vejo, já comi. Eu digo que não vou comer, mas acabo comendo. Realmente, eu não consigo ter uma boa relação com a comida. Se você olha pra isso como, sabe assim, com carinho, com realmente responsabilidade com você mesma, se você olha pra isso e você diz, tá bom, o que é essa dificuldade que tá me mostrando? Qual é a parte minha que sofre com isso? Mas olhar de verdade, sabe? Olhar real. E às vezes a gente não olha porque a gente sabe que vai atingir alguma partezinha nossa ali que vai doer. Mas enquanto eu não olho, enquanto eu não assumo a minha responsabilidade, a gente só tende a ficar repetindo o padrão. E aí a gente diz, nossa, não adianta, eu não tenho jeito mesmo. Ai, eu não consigo, já tentei. Ou então a gente acha que tem que acontecer, sei lá, uma dieta específica, ou depois que eu faço uma cirurgia plástica, ou depois que acontece alguma coisa, sabe? Eu já ouvi tanta coisa e eu também já estive nesse lugar, achando que tinha que algo de fora vir e acontecer, sem olhar e dizer que, por mais que às vezes seja, a gente acha que vai demorar muito tempo, né? Nossa, tem que emagrecer 10 quilos, 20, 30, 40. Muitas vezes a gente acha que vai demorar muito tempo. E aí a gente acaba não se motivando, a gente acaba não assumindo essa responsabilidade. A gente perpetua isso por muito tempo, fazendo com que essa dor só fique ali reforçando. Olha, eu só, eu não tenho jeito mesmo, eu não consigo. Só que não é por ali. Então, a gente conseguir desenvolver, gurias, uma boa relação com a nossa criança interior é parte fundamental para o desenvolvimento nosso em relação à comida, mas também para o nosso desenvolvimento como mulheres. Enquanto a gente não olha, a gente não cura a nossa criança, a gente não tem força, sabe? A gente não tem coragem realmente de se posicionar e ocupar o lugar que a gente tem na vida. A gente tem o nosso lugar na vida, só que às vezes a gente não tá lá, porque a gente tá em outro lugar, a gente tá com dor, a gente tá com alguma outra coisa lá atrás, vivenciando, e a gente não vivencia o que a gente precisa realmente vivenciar, que é nosso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. A gente desenvolve dentro da mentoria esses passos para que a gente consiga realmente se sentir bem. Quando a gente se sente bem, a gente tem força, a gente tem coragem, a gente vai de forma leve. E a gente atinge sim os nossos objetivos, porque a comida, se você tem dificuldade em relação à comida, saiba que isso é só um sintoma te mostrando que você precisa olhar para um pouquinho mais embaixo. Costumo dizer que o buraco é mais embaixo. Então você precisa realmente se acolher, se abrir e olhar, se adentrar e olhar o que esse sintoma está querendo te mostrar. E se fizer sentido para você, eu espero você aqui desse lado, para que juntas, dentro da minha mentoria, a gente consiga trilhar e você consiga realmente melhorar e se relacionar bem com você, se relacionar bem com a comida, se relacionar bem com as pessoas e conseguir sair desse padrão ali, que é um padrão realmente que faz com que a gente se sinta cada vez mais para baixo, cada vez mais incapaz. E a gente pode sim melhorar e eu sou prova viva aqui com vocês. Eu espero você, se fizer sentido. Muito obrigada por ter visto o vídeo até o final. Um beijo e até a próxima!